Para o primeiro bloco, nós vamos convidar a Yara Jatene. Ela vai falar, ela é arquiteta formada pela Faculdade de Arquitetura da USP, sócia da empresa A6 Arquitetura e Design, que atua há 25 anos, com mais de 700 projetos realizados na área de arquitetura e imagem de varejo, com expertise em supermercados, magazines e lojas. É sócia fundadora e diretora de marketing da Biesv e sócia fundadora do Retail Design Instituto Brasil. Yara vai falar sobre a importância de começar o processo de expansão com inteligência. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada, Biesv, obrigada, Ronald, pelo convite. Eu estou muito contente, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse segundo backstage do varejo. Nós acreditamos que é um tema muito importante, sentimos na pele assim, essa dificuldade da integração dos projetos e do desenvolvimento dos projetos especiais. A gente sente que os varejistas, às vezes, são um pouco reticentes em desenvolver os projetos especiais. Então, eles acham que muitas coisas podem ser resolvidas na loja, na obra, e que, muitas vezes, o próprio executor resolve na hora da execução. Tudo bem, pode até ser que ele resolva na hora da execução. Só que, se você não tiver um projeto, e pode ser até a mesma empresa que vai fazer o projeto e vai fazer a obra, mas se você não tiver um projeto previamente determinado e compatível com o projeto de arquitetura e com os demais projetos, com certeza você vai ter mais problemas na obra. Então, isso vai onerar o projeto, vai onerar em termos de custo, e o resultado final nem sempre vai ser tão satisfatório como você gostaria. A gente tem experiências assim que às vezes são terríveis de interferências que realmente têm que acabar interferindo no visual final da loja. Então, eu gostaria de falar para vocês assim, que eu acho que são 3 momentos super importantes na hora de começar um processo, para que esse processo seja desenvolvido com inteligência, com eficiência, para que o resultado final seja importante e dê tudo certo. O primeiro momento seria a parte do planejamento, do conhecimento do projeto. O segundo momento é o momento do desenvolvimento propriamente dito do projeto. E o terceiro momento seria a hora do as-built. Então, eu acho o seguinte, no primeiro momento, que é o planejamento, se nós estivermos trabalhando já em cima de um projeto pré-concebido, de um conceito já definido, a equipe tem que realmente ter conhecimento do projeto, tem que saber exatamente quais são as restrições, quais são as alterações. O que a gente sente muito é que, assim, se você está trabalhando para uma empresa que é uma franquia, de uma maneira geral, você já tem os manuais. Então, os manuais já te norteiam para um projeto que você sabe como vai ser desenvolvido. Então, você tem uma série de manuais, e esses manuais acabam te ajudando e já te orientando. Se você não tem esses manuais, se você trabalha para uma empresa que, às vezes, ela é proprietária de todas as lojas, você precisa realmente ter muito claro quais são as restrições, quais são os elementos que vão ser realmente reproduzidos, se eles fazem parte dessa quais são as tipologias de loja que você vai estar adotando, para que você não tenha problemas com relação a isso. O que a gente sente muito é que, às vezes, redes que não são franquias sofrem muita interferência ao longo do projeto, ao longo da implantação do desenvolvimento do projeto. Então, essas interferências também atrapalham muito no processo de desenvolvimento. Outra coisa que outro item importante dentro do planejamento é o conhecimento das restrições, normas e legislações. O shopping, se for loja de shopping, a gente tem sentido assim, que os shoppings estão com cada vez mais restrições e cada vez mais exigências. Nesse ponto, é importante uma leitura criteriosa dos cadernos, dos manuais. E, especialmente, um foco muito especial em todas as normas, porque, assim, norma de acessibilidade tem restrição, norma de prefeitura tem outra restrição, norma de incêndio tem outra. Então, o corrimão é 70, é 90, é 1,10 m. Então, para cada um,
você tem que atender uma restrição. Então, essas restrições também te atrapalham muito, porque se você não levar isso muito, não tiver um foco muito certo com relação a isso, você acaba tendo que fazer refação de projeto, e que significa custo tanto para o profissional como para o próprio cliente. Então, esse é um outro item importante. 3, é ver com o cliente o que ele negociou. Porque o que a gente tem sentido é assim, as negociações nem sempre estão de acordo com os cadernos e as exigências. Então, você negociou que o seu mezanino é de 70%, 50%, mas a norma é 1/3. Então, você chega, monta o projeto, chega lá, ele fala, não, mas, espera aí, não foi isso que eu negociei com o shopping, mas eu também não sei o que você negociou com o shopping, entendeu? Então, todas essas informações devem ser coletadas para que não tenha um problema, que a gente não sofra esse problema de falta de informação e que vá ter que fazer projeto outra vez e que a coisa se complique no longo do processo. E o outro é uma equipe bem integrada de profissionais. Então, sejam eles uma única equipe ou equipe individualizada, mas toda a equipe de projetos especiais tem que estar integrada e a gente tem que ter um conhecimento dessa equipe. O que a gente sente é que muitas vezes a gente nem sabe quem está fazendo os projetos especiais. Então, você manda o projeto, aí o projeto é feito projeto especial, entra no shopping, ou entra no caso de rua é mais complicado, porque nem sempre, no caso de rua, o cliente percebe que ele tem que fazer esses projetos todos antes da aprovação do projeto. Então, a gente sente que, às vezes, essa falta de coordenação acaba prejudicando muito o trabalho. Então, a parte do planejamento, assim, tem uma lista com todos os fornecedores, todos os projetistas, e essa compatibilização com o escritório de arquitetura é muito importante, senão a gente não consegue ter agilidade e eficiência no projeto. Na hora do desenvolvimento do projeto, propriamente dito, alguns itens eu acho que seria o segundo item, alguns itens eu acho que são importantes que a gente deve falar. Assim, na hora que você for fazer o projeto, você dá um direcionamento para os projetos especiais. Então, se você não direcionar os projetistas, alguns erros podem acontecer que você não gostaria que tivesse no seu projeto. Então, eu acho assim, quando você for fazer o projeto e for enviar o estudo inicial, você já direciona onde você gostaria de colocar o pilar, onde você acha que o caminho do ar-condicionado deve ser, ou porque, se você não passar algumas diretrizes, é claro que eles vão fazer da melhor forma, mais fácil possível. E se ele não tiver com o projeto executivo na mão, ele não vai saber qual que é o caminho. E muitas vezes a gente tem um problema de tempo de projeto. Então, a hora que você solta o estudo com o layout definido, esse estudo acaba correndo todos os projetistas. Então, ele acaba indo para a mão de todos os projetistas. Quando você finaliza o seu executivo, que chegam os projetos, quando você consegue os especiais, as coisas não batem. A gente tem casos assim. Outro dia mesmo teve um ar-condicionado que passava em cima de um pilar. Eu falei, escuta, só se esse duto for virtual, entendeu? Porque não dá para ele passar por aqui. Então, tem umas coisas assim que são muito sérias e que realmente atrapalham o desenvolvimento, e senão você vai ter problema lá na frente, lá na obra, na hora que você estiver fazendo o projeto. Então, para poder minimizar tempo, eu acho que uma das coisas muito importantes é essa. E outra coisa, assim, o cliente define que ele alugou o ponto, aí o nosso trabalho é contado de trás para frente. A data de inauguração é tal, e aí a gente começa o processo ao contrário, quanto tempo de obra, quanto tempo sobrou para projeto, tanto. Agora, o tempo que você gasta em projeto reverte em custo, porque sempre que os problemas que você vai ter na obra, os custos são muito maiores do que o tempo que você perdeu refazendo o projeto. E se você não refizer o projeto, melhor ainda, os seus custos são mais baixos ainda. Então, a gente acha que eu acho uma coisa importante é a parte do tempo. A segunda é o direcionamento dos projetos especiais. Terceiro seria
a parceria com os fornecedores. Os clientes às vezes falam, não, porque eu não quero ficar na mão de fornecedor A, fornecedor B, fornecedor C. Não é muito isso, porque, na realidade, se você tiver parcerias com alguns fornecedores, você tem agilidade de entrega de mercadoria. Ele já te reserva algum tipo de equipamento que ele sabe que na sua próxima obra você vai estar usando aquele material. Então, isso te dá agilidade, isso te dá eficiência, isso te dá um retorno muito rápido. Agora, claro, você também pode não ter só um fornecedor, você pode ter mais de um fornecedor que vai responder às suas necessidades de projeto. Então, isso também é bem importante, a gente acha que deve ter sido levado em consideração. E o entrosamento da equipe, a coordenação, a compatibilização e o gerenciamento do projeto é fundamental. Então, se não são os arquitetos que estão compatibilizando, se for uma empresa que estiver compatibilizando, ou se for a própria empresa que tem que ter uma figura que está ao par de todo o trabalho, que está ao par de todo o projeto, porque as alterações são enormes. E quando você vê, na hora da obra, você olha e fala, mas essa não é a última base. E as bases foram sendo mudadas, e as equipes dos projetistas não sabem que as bases foram mudadas. E aí toca mudar as coisas na obra, que também é complicado. Então, a gente acha que essa organização deve ser muito cuidadosa, e essa figura tem que ser tem que ser definida, uma figura que vai estar fazendo essa compatibilização. Se for o gerenciadora de obra, que eu acho que o Ricardo, o Diego vão falar sobre esse assunto, então eu não vou me alongar nessa parte, mas eu acho assim, que é super importante ter realmente essa pessoa e essa figura, não só na hora da obra, mas na hora do projeto também, porque muitas vezes, na agilidade, a gente, que é arquiteto, perde o controle, ainda mais quando são obras que são feitas fora de São Paulo. Por exemplo, a gente tem muita obra fora de São Paulo, aí você manda o projeto, às vezes são os projetistas locais que fazem, aí você não tem retorno. Então, isso também, a gente acha que isso não é eficiente, isso traz mais custo e é um problema para o cliente. E terceiro item que a gente acha também que é bem importante, que deve ser levado em consideração, é a parte do as-built. A gente, às vezes, já tem casos de fazer projeto no mesmo ponto, como os clientes já são antigos, você faz o primeiro, já refaz o segundo, muda o padrão, dê um novo conceito, naquele mesmo ponto você já está reformando, e depois, naquele mesmo ponto, você, às vezes, reforma outra vez. E nós já passamos agora, recentemente, por experiências que, na hora que você vai refazer, você lembra que tinha alguns problemas que ocorreram quando você reformou aquela loja. Não, já estou acabando, calma. Então, quando você vai fazer... Agora me perdi. Você vai fazer o projeto, você lembra que alguns problemas ocorreram quando da execução daquele projeto anterior, que você já está refazendo, porque já é uma nova imagem. E aí, você não tem esses dados. Você sabe que vai dar problema, mas você não tem esses dados. Então, outro dia, a gente teve um caso desse também, em que, olha, não adianta ou o cliente queria porque queria subir o forro, olha, não vai dar. Ou você vai ter que demolir esse mezanino, ou nós vamos ter que refazer a parte da viga, porque não tem altura, não tem pé direito para você subir. Tem uma viga que não é alma cheia, vai dar problema. Não, porque vamos. Bom, fizemos o projeto com a altura do forro que ele queria. Dito e feito, chegou lá, o forro não passava, não dava aquela altura. Aí, demoliu-se o forro na hora, o arquiteto, o engenheiro da obra, tirou as medidas de todas as vigas, tinha uma viga nervurada, tudo, me ligou e falou, amanhã você me entrega o forro novo, entendeu? Com toda a especificação nova de iluminação, todo reposicionamento, porque não vai encaixar. Bom, a gente sabia que não ia encaixar, entendeu? Só que nós não tínhamos o levantamento e ninguém tinha o levantamento. E poderia ter sido feito quando foi feita a segunda reforma dessa obra, que muita coisa foi resolvida em loco, porque já tinha sido uma reforma. Então,
assim, essa continuidade de informações, a gente também acha que é muito importante, porque depois facilita em futuras alterações. Então, você fez o projeto, instalou o projeto, fez a obra. O final do que vai acontecer também, a gente acha que tem que ser comunicado e se faz um as-built ao longo do processo, porque isso também agiliza muito e facilita lá na frente. E você já sabe que algumas coisas que são do padrão do projeto nem sempre dão certo, né? Algumas alterações vão ser feitas ao longo desse processo. E essas alterações, elas devem ser também comunicadas, para que na próxima obra, no próximo projeto, a gente já não leve isso, já leve isso em consideração e já faça as alterações necessárias. Então, toda essa interação da equipe, esse relacionamento, essas idas e vindas, são super importantes para a eficiência do projeto. Senão, acontecem coisas assim, que eu digo são as verdadeiras pérolas, aquela coisa que aparece, de repente, um split em cima de uma luminária, o cliente te manda uma foto e fala, e agora? Entendeu? E agora? É agora, entendeu? Já fez, pôs a luminária, não sabia que tinha um split ali, como é que eu vou saber que essa luminária não deveria estar nesse lugar? Então, e assim vai. Outro dia também um caso complicado, de repente me aparece um gerador na frente da loja, na frente, na fachada. Não ia ter, mas agora a gente resolveu que vai ter um gerador, pumba, na fachada. Assim, a hora que você olha aquilo, você fala, não estou acreditando no que eu estou vendo, entendeu? Assim, é inacreditável. Então, a gente acha que todas esses acontecimentos, essas coisas, acontecem muito de uma falta de interação de equipe, e para que isso não ocorra, o varejista tem que ter muita consciência da importância desses projetos, da importância dessa integração, da importância de uma coordenação desses projetos, de um gerenciamento, e seja ele feito pela pessoa que for, mas é importante que isso seja feito. Então, o que eu gostaria de dizer é isso, da importância da gente ter um trabalho muito bem coordenado, e para que o cliente possa ter eficiência no projeto e a satisfação do cliente, porque o cliente ele vê o final, o cliente ele não sabe os problemas que aconteceram no back, entendeu? Só que a gente teve que pular miudinho lá atrás para poder resolver problemas, às vezes, na obra, que não precisavam, a gente não precisava ter passado por isso, e a executora também não precisava ter passado por isso. Então, a gente acha isso super importante, era o recado que eu queria passar para vocês, e vou deixar a palavra aqui com o Diego. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem me perguntar, eu estou à disposição. Obrigada.